Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai entrar fundo num momento da história que, olha, muita gente acha que conhece, mas é cheio de camadas, né? O impacto da Primeira Cruzada nas comunidades judaicas da Europa, especificamente, aquela violência toda de 1096, lá no Vale do Reno. Isso. E, assim, temos um material bem rico aqui. Crônicas hebraicas da época mesmo, sabe? E também análises mais recentes de historiadores como Robert Chazan, que ajudam a gente a olhar mais de perto, né? Para entender o que de fato rolou. Exatamente. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além daquela narrativa mais batida, sabe? Que às vezes a gente ouve. Vamos investigar as motivações por trás da violência, que, olha, não eram óbvias, as diferentes reações das comunidades judaicas e também questionar um pouco aquela ideia de que 1096 foi o ponto de virada, o grande desastre que mudou tudo para os judeus na Europa medieval. Pois é, e quem está ouvindo pode se preparar porque tem uns aspectos bem surpreendentes nisso tudo, tanto na natureza da violência em si, quanto nas formas de resistência judaica que foram radicais. O martírio, né? Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, acho que o contexto é chave, né? A primeira cruzada, convocada lá pelo Papa Urbano II em 1095, ela tinha um objetivo inicial, claro, Jerusalém. Só que a coisa meio que saiu do controle rápido. Saiu do controle como? Bom, além dos exércitos mais organizados, dos barões, dos nobres, que aliás nem passaram muito pela Alemanha, surgiram uns grupos, podemos chamar de populares, assim. Grupos populares? Tipo o quê? Milícia sem controle, algo assim? É, por aí, eram bandos bem heterogêneos, mal disciplinados, sabe? Muitas vezes liderados por figuras assim, carismáticas, tipo Pedro, o eremita, e pro nosso caso aqui, uma figura mais sinistra, o Conde Emicho de Leiningen. Esses grupos tinham umas interpretações bem próprias da missão, bem radicais, na verdade. Ah, entendi. E foram eles, principalmente esses bandos populares, não os exércitos principais da cruzada, que atacaram as comunidades judaicas no Vale do Reno, ali na primavera de 1996. Certo. Então não foi algo vindo diretamente da liderança oficial da cruzada, mas desses grupos mais soltos, digamos. E como é que essa violência aconteceu? O que as fontes contam? Olha, elas descrevem ataques bem brutais, viu? Em cidades importantes. Speyer, Worms, Mainz, Colônia. No comecinho, talvez a violência fosse mais aleatória. Tem uns relatos meio estranhos, sabe? Tipo um que fala de um ganso que supostamente guiava os cruzados, e aí... Um ganso. Sério. Pois é, ou uma acusação completamente absurda de que judeus tinham envenenado poços em Worms. Coisas assim que parecem mais pretexto, né? Parece quase, desculpe interromper, mas parece quase desorganizado no início, então. Mas isso mudou. Mudou. E rápido. O padrão que começa a aparecer nas fontes, e aqui a gente está falando tanto das cristãs, como as do Albert Jaisch e Eckhard de Aura, quanto das hebraicas, né? As famosas crônicas L e L, que o Chazan analisou bastante, o padrão é de ataques bem sistemáticos, deliberados mesmo. E a motivação, se não era só essa violência caótica, qual era aí que complica, imagino? Complica, porque a motivação principal, segundo essas fontes, não era simplesmente o saque, o roubo. Não era o dinheiro, então. Era o quê? Era algo mais profundo. O grito de guerra que ecoava nesses grupos não era só sobre Jerusalém. Muitas vezes era algo tipo vingança contra aqueles que crucificaram Jesus. As crônicas hebraicas registram falas terríveis dos atacantes, sabe? Algo na linha de: olha, a gente está viajando para longe para se vingar dos muçulmanos, mas aqui, bem aqui, moram os judeus, cujos ancestrais mataram Jesus. Vamos nos vingar deles primeiro. Vamos acabar com eles como povo. Ou então, que virem um de nós, que aceitem o filho. Nossa, que pesado. Isso quer dizer que a escolha que davam era... Conversão ou morte. Preto no branco. E isso é fundamental entender.
Era uma escolha binária, brutal, e representava, assim, um desvio bem radical da doutrina mais comum da igreja naquela época. Como assim um desvio? Porque a igreja, apesar de toda a discriminação e restrições que impunha, geralmente tolerava a existência dos judeus, né? Tinha toda uma teologia para isso. O que a gente vê em 1096, nesses ataques específicos, é uma ideologia de aniquilação mesmo. Os relatos falam de massacre geral, idosos, mulheres, crianças. A ideia parecia ser varrer a presença judaica dali, ou pela conversão forçada ou pela morte. E a questão do saque, do roubo, isso não pesava nada? Pesava, claro que pesava. O saque acontecia, óbvio. Mas as fontes, principalmente as judaicas, mas algumas cristãs também, sugerem que era meio que secundário. Era um resultado, talvez um incentivo a mais para os atacantes, mas não a razão principal, entende? A prioridade parecia ser essa questão religiosa, essa eliminação da infidelidade judaica na visão deles. Entendi. E as fontes falam algo sobre a reação dos moradores locais, os cristãos dessas cidades do Reno? Eles participaram, ajudaram ou... Sim, falam. E esse é outro ponto bem delicado. As crônicas, especialmente as hebraicas, acusam os burgueses, os habitantes das cidades, de hostilidade. E, em alguns casos, até de colaboração ativa com os cruzados. Abrindo portões, sabe? Participando dos ataques. Historiadores como o Chazan levantam a hipótese de que isso talvez reflita tensões que já existiam antes. Tensões econômicas, talvez, políticas. Exato. Além, claro, das diferenças religiosas óbvias. Podia ter uma mistura de fatores ali. É importante a gente relatar o que as fontes dizem sobre essa interação local, mas sem simplificar ou tomar partido, né? Era uma situação complexa. Com certeza. Agora, diante dessa ameaça tão direta, tão violenta, como é que as comunidades judaicas reagiram? Ficaram só esperando o pior acontecer? Não, de jeito nenhum. As fontes mostram várias tentativas de se proteger, de sobreviver. Primeiro tentaram negociar. Ofereceram dinheiro mesmo, subornos, né? A Líderes Cruzados tem um relato sobre o Godofredo de Bulhão, embora ele fosse de outro tipo de exército e principalmente as autoridades locais, bispos, nobres, em troca de proteção. E funcionou. Pagar pela segurança deu certo. Olha, às vezes, parcialmente conseguiram alguma proteção temporária aqui e ali. Outra tática foi buscar refúgio físico, né? Muitos foram para a casa de vizinhos cristãos ou se esconderam em prédios fortificados que as autoridades indicavam. Isso até mostra que existe uma certa expectativa de ajuda, né? Ou pelo menos que as autoridades cumprissem seu papel de proteger. E também foram direto nas autoridades máximas. Fizeram chegar pedidos ao imperador Henrique IV, que estava longe, lá na Itália. Ele até mandou ordens para proteger os judeus. Mas, né, ordem imperial de longe contra bando armado e fanático ali na hora... Não devia adiantar muito. Pois é. Mais eficaz, em teoria, seria a proteção dos bispos locais que estavam ali. E os bispos? Eles conseguiram ajudar? A resposta é: depende. O bispo João de Speyer, por exemplo, agiu rápido no começo e conseguiu salvar boa parte da comunidade de lá. O arcebispo Rutherford de Mainz abrigou centenas de judeus no palácio dele, mas o poder deles também era limitado, né? Contra grupos muito grandes e determinados, como esse do Conde Ímico, até os bispos com boa intenção acabavam não conseguindo segurar a onda. Que situação. Tem relatos bem tristes, como o do próprio bispo de Mainz, tendo que admitir que não conseguia mais proteger os judeus dentro do palácio quando os atacantes invadiram. Em outras cidades, tipo Trier, Regensburg, as autoridades locais, talvez com medo que os cruzados destruíssem a cidade toda, acabaram pressionando os judeus a se converter. Em Moars, o relato diz que o líder local simplesmente entregou os judeus para os cruzados. Mostra o desespero, né? Os limites do poder numa situação extrema dessas. Quer dizer, mesmo buscando a proteção oficial, nem sempre resolvia. E defesa própria? Tentaram lutar? Tentaram, sim. As fontes mencionam isso também, judeus lutando junto com as tropas do bispo em Worms ou tentando defender o palácio, em Mainz. Mas, geralmente, a desvantagem era enorme, né? Em número, em armas. Era uma luta bem desesperada. Então, quando tudo isso falhava,
A negociação, o refúgio, a proteção. Não foi, não. O que realmente domina as narrativas, tanto as judaicas quanto as cristãs que descrevem esses eventos, é o fenômeno do martírio, em hebraico, Kiddush Hashem, que significa santificação do nome de Deus. E é chave entender que não era só aceitar a morte passivamente, sabe? Foi, em muitos casos, uma forma de resistência ativa e extrema. Ativa? Como assim? Que tipo de atos? As crônicas descrevem coisas que, pra gente hoje, são chocantes. Pessoas se jogando no rio Reno para não serem capturadas e forçadas à conversão. E o mais perturbador, muitos relatos de pais matando os próprios filhos e depois se matando. Pais matando os filhos? Meu Deus! A história da Rachel de Mines, que teria matado os 4 filhos para que não fossem batizados à força, é um exemplo devastador que está lá detalhado nas crônicas. E tem casos também de comunidades inteiras que escolheram a morte coletiva, às vezes com membros matando uns aos outros nos últimos momentos, antes dos atacantes invadirem o refúgio. É muito difícil até de processar isso. Como é que eles viam esses atos? Era um ato de fé para eles? Dentro da visão de mundo daquela comunidade naquele momento limite, sim. Era encarado como o ato máximo de fidelidade a Deus, a lei judaica, era preferir a morte física à morte espiritual, que seria a apostasia, negar a própria fé, a própria identidade. Era uma afirmação final de quem eles eram diante da opção de aniquilação total que os atacantes ofereciam. E tinha base para isso na tradição judaica? Tinha. Para tentar entender, a gente precisa olhar para Halachá, a lei judaica. Ela já estabelecia há muito tempo que um judeu deveria escolher morrer em vez de cometer 3 pecados gravíssimos. Idolatria, e a conversão forçada ao cristianismo era vista assim por eles. Assassinato, ou certas relações sexuais proibidas. Isso vem de mandamentos centrais, né? Amar a Deus acima de tudo, santificar o nome dele publicamente, mesmo que custe a vida. E havia exemplos históricos, modelos que eles pudessem seguir? Sim, a memória coletiva estava cheia deles. Eram histórias contadas e recontadas pela Agadá, as narrativas, as lendas, figuras como Hananias e Misael e Azarias na fornalha, lá na Babilônia. A história da mãe e os 7 filhos que morreram para não adorar um ídolo grego. O martírio do grande sábio Rabi Akiva sob os romanos. Eram modelos de resistência, de fidelidade até o fim. Mas você tinha comentado que essas ações de 1096 foram, de alguma forma, radicais. O que elas têm de diferente dessa tradição toda? Aqui tem uma nuance importante que o Shazam e outros historiadores destacam olhando as fontes. O ato de matar os próprios filhos, ou suicídio ativo, embora fossem motivados pela ideia do Kiddush Hashem, eles vão um passo além da exigência padrão da Halachá. Como assim, um passo além? A exigência tradicional era mais no sentido de ser morto em vez de transgredir. A lei judaica clássica não endossava explicitamente o suicídio ou o filicídio dessa forma. Não era uma obrigação, entende? Ah, entendi. Então foi uma espécie de inovação trágica ali naquele momento. Pode-se dizer que sim. E o fascinante é pensar como essas ações, apesar de estarem super enraizadas na tradição judaica, também refletem o clima cultural e espiritual da época. Final do século XI e início do XII foi um período de uma intensidade religiosa e intelectual muito grande na Europa, tanto no mundo cristão quanto no judaico. Intensidade em que sentido? A gente vê uma ênfase cada vez maior na intenção pessoal, sabe? Na vontade interior, na devoção total. Alguns historiadores até conectam isso com o que chamam de descoberta do indivíduo ou o renascimento do século XII. E como isso aparece nos relatos dos mártires? As crônicas hebraicas da época são incríveis por isso. Elas não só contam o que aconteceu, mas elas dão nomes, dão vozes, dão emoções para esses mártires. Detalham os discursos deles, as decisões individuais, de um jeito que era relativamente novo para a escrita histórica judaica medieval. Tem um foco no indivíduo, na experiência interior dele, que parece conversar com tendências maiores da cultura europeia daquele tempo. Interessante isso. Sugere uma conexão maior do que a gente imagina, né, entre as culturas.
Exato, sugere que apesar de tudo, não eram mundos totalmente separados. Falando nessas interpretações, uma ideia muito comum sobre 1096 é que foi um divisor de águas terrível, né? O começo do fim para a segurança dos judeus na Europa medieval. A análise das fontes confirma essa visão. Olha, aqui a gente chega numa das conclusões talvez mais surpreendentes e até contraintuitivas da pesquisa mais recente, como a do Shazam. Porque, embora a violência em Mainz, Worms, Colônia tenha sido, sem dúvida nenhuma, horrível e tenha deixado uma marca muito profunda na memória judaica, Sim. quando a gente olha o quadro geral, a coisa é um pouco diferente. A maioria das comunidades judaicas na Europa, inclusive muitas na própria Alemanha e na França, não foi diretamente atingida por essa onda específica de violência de 1096. Ah, então o impacto não foi tão generalizado assim. Exato. E mais, as fontes mostram uma resiliência impressionante. As comunidades que foram destruídas foram reconstruídas até que relativamente rápido. A vida judaica continuou, sabe? Inclusive com desenvolvimento intelectual, econômico, nas décadas seguintes. Então aquela ideia de desastre total é um pouco exagerada, talvez. Sugere que o impacto material, assim, em larga escala e no longo prazo, foi mais limitado do que essa imagem faz parecer. O declínio que aconteceu depois, em partes da juderia Ashkenazi, que são as comunidades da Alemanha e norte da França, parece estar ligado a outros fatores, coisas mais graduais, mais complexas, que foram acontecendo ao longo dos séculos seguintes. Não dá para colocar tudo na conta de 1096 como um único evento cataclísmico que mudou tudo para sempre. Entendi. Então, se 1096 não foi esse divisor de águas absoluto, qual é o verdadeiro legado? Qual a importância duradoura desses eventos tão trágicos? Eu diria que tem dois legados principais. Primeiro, como a gente já falou um pouco, esses eventos e as respostas a eles nos dão uma janela incrível para essa interação entre a vida judaica ashkenazi e a cultura cristã que estava ali ao redor. Os padrões de martírio, o estilo das crônicas, o fervor religioso. Tudo isso mostra que, apesar das tensões óbvias, tinha um diálogo cultural acontecendo, ecos de tendências mais amplas. Não era um mundo de isolamento total. Certo. E o segundo legado? O segundo, e aí é mais sombrio, é que 1096 introduziu na Europa medieval um novo estilo de perseguição antijudaica. Uma violência movida por uma ideologia de aniquilação, conversão ou morte, que era diferente das formas anteriores de hostilidade. Antes, mirava-se mais na subordinação, em impostos, expulsão talvez, mas não necessariamente nessa eliminação física ou espiritual completa de comunidades inteiras. E como resposta a essa nova ameaça, como você disse, surgiu também um novo estilo de resposta judaica. Justamente, um novo estilo de martírio, mais ativista, radical, que ia além das normas da halachá tradicional, incorporando atos extremos como o suicídio e o filicídio como forma de resistência final. E isso, por sua vez, reflete aquela intensidade espiritual, as novas formas de expressão religiosa daquele período específico, uma sintonia trágica com o fervor da época, né? Então, para a gente amarrar a nossa análise, os massacres de 1096 foram episódios brutais, sem dúvida, mas bem complexos. Foram impulsionados por esses bandos populares com uma leitura radical da ideia da cruzada, e isso resultou numa violência extrema, naquela escolha terrível entre conversão ou morte lá no Vale do Reno. Exato. E as respostas judaicas foram variadas, desde tentar negociar e buscar proteção, até a resistência final através do Kiddush Hashem, do martírio. E esse martírio teve formas que misturaram a tradição antiga com inovações radicais, refletindo tanto a lei judaica quanto o clima cultural e espiritual superintenso do final do século XI. E ponto crucial, a gente desafiou um pouco a ideia de 1096 como ponto de virada absoluto e desastroso para todos os judeus da Europa. Vimos a importância real dele como um espelho dessa interação cultural complexa judaico-cristã e, infelizmente, como um prenúncio de formas novas e mais extremas de perseguição e também de resistência. Como é que entender as motivações e as respostas específicas de 1096
com toda essa complexidade, com todo esse contexto, nos ajuda a analisar outros momentos de conflito, de perseguição na história. Como a gente pode usar esse olhar mais aprofundado para evitar aquelas narrativas muito fáceis ou julgamentos fora de época? O que esses eventos de mais de 900 anos atrás ainda podem ensinar para a gente sobre a mistura perigosa entre ideologia religiosa, violência coletiva e as escolhas dificílimas que os seres humanos enfrentam em tempos extremos?